Fala pessoal, tudo bem? Eu tô com todo mundo. Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Estou fazendo agora esse vídeo aqui pra reagir um pouco da entrevista, né, da coletiva do Felipe Luiz após o jogo de ontem. Esse vídeo foi postado já tarde, por isso que eu não trouxe ontem, mas vou parar um pouco pra ver ele aqui agora, beleza? Ajeitando aqui o negócio do tripé do microfone. Mas vamos lá, cara. Antes de ver, eu queria comentar um pouco sobre o jogo de ontem, que foi mais um dos jogos daquele tipo que eu venho comentando aqui. Já tem pelo menos uns 4 jogos. 3, 4 jogos. Que é o quê? Um time mais do que displicente. Um time mais do que displicente. Esse time do Flamengo hoje só trata de começar a jogar bola quando toma o primeiro gol. Se todos os jogos do mundo, se tivesse uma regra que todos os jogos do Flamengo começassem 1-0 para os caras, a gente ia acabar a temporada com 38 vitórias, beleza? Porque é inacreditável o jeito que esses caras entram em campo. Inacreditável. Isso dizendo mentalmente. Aí agora vamos para algumas coisas mais individuais, né? Um primeiro tempo ridículo, ridículo. Não levamos perigo para os caras. O único chute no gol foi do Carrascal, que ele cortou pro meio e bateu pra defesa do Fábio. E, cara, o que dizer sobre a zaga mais uma vez, né? Muda, muda jogador, muda titularidade, muda a lateral, muda o outro lateral. E sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre erro na zaga, é sempre erro na zaga. E o João Vitor, que errou 2 vezes ontem, ele não é ruim, mas entra no âmbito da mentalidade, do nervosismo, do que os caras estão cagados. Eles estão cagados jogando essa reta final. Ponto. Se o time não tivesse cagado mentalmente, ninguém, a gente não teria tomado 5, 7 gols que a gente tomou agora por erro individual, beleza? Ponto. Isso é um fato. Ponto. O Felipe Luiz não vai falar isso aqui, mas eu falo. Ponto. Outra coisa, cara, eu vi uma estatística muito bizarra, que o Flamengo tinha tomado 11 gols em 28 jogos, tá? 11 gols em 28 jogos. Aí, se eu não me engano, agora a gente já tomou 10 em 7 jogos, se eu não me engano. Eu acho que foi alguma estatística dessa. E, logicamente, isso entra no âmbito de Léo Ortiz, lesão do Léo Ortiz, os laterais toda hora revezando. O único que permaneceu com um nível alto de atuação foi o Léo Pereira, de fato. E, cara, é simplesmente inacreditável. A bola que o João Vitor errou no primeiro gol, a segunda bola, o Rossi tendo a displicência de não deixar ela simplesmente sair, ela tentou ficar fazendo embaixadinha para ela permanecer em campo, enquanto o Serna vinha igual um trem em cima dele. 2-0, e aí vai pro intervalo. Aí o time começa a querer jogar bola, né? Mas aí já era tarde demais, até tentamos chegar. O Saul teve um jogo bizonho. O Saul teve um jogo completamente bizonho. Completamente horrível. O nosso espanhol não jogou absolutamente nada. Assim como o Samuel Lino, que custou quase 200 milhões aí por cofres do Flamengo. O time, conforme eu falei nos últimos vídeos, sem o Rascaeta, sem o meio de criação, é um completo nada. O Flamengo não consegue criar nada. E o Flamengo não consegue fazer nada sem o meio de criação, a não ser ficar jogando a bola na área. O Bruno Henrique sofreu um pênalti muito claro, que não foi dado. Muito claro, um dos pênaltis mais bizarros da temporada e não foi dado. Isso é o pior. Não foi dado o pênalti no Bruno Henrique. Dito isso tudo, ele não jogou muito bem também. Ele não consegue jogar muito de costa para a zaga, como foi o caso de ontem. Ele não tinha espaço para contra-atacar, até porque o Fluminense retrancou. Então o Bruno Henrique se torna um atleta inútil dentro de campo. Aéreo, a bola chega, mas ele não consegue mais acertar o gol de cabeça. Então, agora falando de coisa boa para finalizar aqui, a gente vê a coletiva. O único ponto positivo do ataque do Flamengo ontem, além do Carrascal ter tentado, foi a entrada do Cebolinha, que botou um pouco de sal aí no jogo, de tempero.
Ele tentou muito mais do que o Samuel Lino, foi muito mais incisivo do que o Samuel Lino. Quase que ele fez um gol de fora da área, chapando na gaveta. E o Juninho, que eu sempre falo também. O Juninho é centroavante para jogar, cara. O Juninho, ele briga todas. Ele tem a pressão que o Felipe Luiz pede. Ele já recuperou ontem, se eu contei duas ou três, foi pouco, de que ele tava pressionando lá em cima e até forçando o erro dos caras. Inclusive, uma delas foi no lance que o Bruno Henrique roubou a bola. E, cara, o Juninho jogou bem. Ele precisa ter mais tempo, tá ligado? Inclusive, o lance do pênalti foi numa cabeçada dele. A única cabeçada de perigo, lance realmente de perigo do jogo do Flamengo no segundo tempo. Então, cara, não sei o que se passa na cabeça do Felipe Luiz. Dito isso tudo, após os 6 minutos aqui de desabafos e análises, vamos ver o que ele tem pra dizer, beleza? Vamos ver o que ele tem pra dizer. E quero ver meio que me basear nas minhas opiniões, se os jornalistas estão vendo a mesma coisa que eu. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Felipe. Aqui, Luiz Assado, GE. Uns meses atrás, você foi perguntado sobre a utilização dos jogadores mais novos, né, principalmente na zaga, e você justificou que não queria botar esses jogadores num momento tão decisivo para o Flamengo na temporada, porque era erro zero, né? E aí agora você chega numa situação, como foi contra o Bahia também, que você é meio que obrigado a usar esses garotos. E hoje o João Vitor parece ter sentido um pouco o jogo, né? Até saiu no intervalo. Queria entender se você acha que houve talvez uma avaliação, talvez de um erro, né, de planejamento, de avaliação, tanto na utilização quanto talvez de não ter buscado no mercado, talvez em outro momento, um zagueiro, já que o Flamengo perdeu 2 ali no começo da temporada. Obrigado. Bom, primeiro que dei os minutos quando eu pude dar os minutos. Nós viemos jogando a nossa vida, praticamente meu posto de trabalho, todos os jogos aqui, lutando pela liderança desde a primeira rodada do Brasileiro. E não tem tempo para revezar. Não tem tempo para dar minutos. Então eu consegui dar minutos para os meninos um pouco mais na Copa, com o Botafogo da Paraíba. Depois, com o Atlético Mineiro até também alguns jogaram, no caso do Matheus Gonçalves que estava aqui. Mas é assim, a diferença entre os jogadores que estão, né, é muito grande. Os jogadores, os Léos, o Danilo, são jogadores de seleção brasileira. O nível deles é muito alto, é muito alto. Isso que é importante que vocês entendam. Quando a torcida, todo mundo pede os meninos da base, eu também quero colocar. Eu sempre falei, Vou cortar pra não esquecer, tá? Se o nível do Danilo é alto, eu consigo ser jogador de futebol. Foda-se. Eu me boto agora na seleção que eu jogo que o Danilo faz. Ontem ele entrou. Ah, errou tudo, errou tudo. O que eu sempre falo também, ele não consegue dar um passe pra frente. O passe pra frente dele é no pé dos caras, todos. Ele deu uns 2, 3 passes decisivos pra frente no pé dos caras. Aí, na hora de cortar, ele não sabe se vai, ele não sabe se cabeceia, ele não sabe se corta o passe, ele não sabe se chega. Aí ele fica assim, ó, ah, vou, não vou, vou, não vou. Ah, vou dar um carrinho. Ele deu um carrinho ontem, cara, no contra-ataque dos caras, que o Ayrton Lucas parou com falta, que era inacreditável ele dar um carrinho daquele. Era só ele sair jogando igual um filho da puta. Aí ele me arruma de dar um carrinho igual um retardado e fode a porra do contra-ataque todo, do que a gente recuperaria a bola e ia entrar de novo no ataque dos caras. Teve um cruzamento também que ele corta pro escanteio, que não tem motivo nenhum dele cortar pro escanteio, é só ele cortar reto, cortar normal, ele joga pra lateral igual um animal. Então, cara, se o Danilo é de seleção, inclusive no jogo da seleção, ele entrou mal para um caralho. Todos os contra-ataques que os caras tiveram da Tunísia foram na dele. Então, cara, discordo 239.000% de que o Danilo é jogador de seleção do Ancelotti e do Felipe Luiz, porque eles devem estar vendo outro jogo e que eu não tô vendo. vai por rendimento. E eu vejo a diferença de nível que existe desses homens que estão prontos, o Danilo já tem 33, 34, do que os meninos que estão começando que vão errar. É normal. Mas chegamos nesse momento da temporada onde precisamos deles. E eu não tenho medo de colocar. Agora, claro, Os meninos que vão errar. Quantas vezes o Danilo já não errou e ele continua botando no cu do Danilo? Quantas vezes o Plata, de 25 anos, 26 anos, que já tá 2 anos no Flamengo, errou e ele não bota menino pra jogar? Vai errar. Vai errar o caralho também, esse cara. infelizmente não fez um bom jogo. Eu tenho confiança, eu já vi ele performar, eu já sei o nível que ele pode dar, mas realmente era um jogo muito, muito difícil.
E pensei em várias outras opções, mas né, não existiam, sinceramente, com os jogadores que estão agora disponíveis para esse jogo. Era, na minha opinião, a melhor opção. Né? Infelizmente, ele teve um jogo abaixo e assumi ele, eu e todos. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo, onde custou depois recuperar, entrar no jogo, né? E com isso a derrota. Um primeiro tempo abaixo. Ele esqueceu de falar aqui. Mais um primeiro tempo abaixo. Já é o quinto jogo seguido que o Flamengo faz o primeiro tempo abaixo. A não ser, eu acho que contra o Santos. Contra o Santos não foi tão abaixo. Mas, exceto esse. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. Das 4 dimensões do jogo, né? Tática, técnica, física e mental, numa reta final como essa, qual é a mais importante na tua opinião? As 4 andam juntas. Sem nenhuma dúvida, as 4 andam juntas. Os jogadores têm muita qualidade. Tecnicamente são jogadores importantes. Se você não está bem fisicamente, cai. Se você não está bem mentalmente, cai. Então todas as fases são importantes. E no final, temos que tentar diminuir os erros. E ultimamente vemos errando muito esses erros que estão dando gols aos adversários. E isso, na elite, você paga caro. Aí, provavelmente, alguém vai fazer uma pergunta pra ele. E ele vai falar que, então, são erros situacionais. São erros ocasionais, de jogo pra jogo. Sendo que todo jogo erram. Todo jogo. Vamos ver se continua sendo ocasional essa porra. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Em outras coletivas, você foi perguntado sobre a diferença do ânimo que o Flamengo entra em campo em algumas partidas. Tem jogo que o Flamengo entra como se fosse final de Copa do Mundo, mas tem jogo que o Flamengo entra como se fosse ritmo de pré-temporada. E nessas respostas você sempre falava que você cobrava, você falava com o elenco que os jogadores têm a noção que estão brigando por título. Só que nesse jogo de hoje contra o Fluminense a gente viu novamente um Flamengo com ânimo, pelo que a gente sentia, um ânimo um pouco mais abaixo. Errando o passe curto, dominando bola com tornozelo. Isso foi muito perceptível durante todo o jogo. Por que isso ainda persiste no Flamengo numa reta final de temporada, faltando 5 jogos para o Brasileirão? Ótima Posso te pergunta. dizer que ânimo, atitude, não foi. Isso eu tenho certeza não foi o teu absoluta. cu, então, filho Atitude da não foi. puta. Meus jogadores estavam correndo, estavam executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas, claro, quando você constrói e o adversário está ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário está querendo muito mais. É uma percepção à simples vista. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Para jogar com bola, tem que estar fino. E não estivemos, cometemos muitos erros, não aproveitamos as vantagens, concedemos ao adversário o que ele mais queria, que era jogar no nosso erro. E, como eu falei, a elite, o nível que se exige mais alto do que foi apresentado no primeiro tempo. Cara, olha só, vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui de regra de 3. Quanto maior a gente tem a posse, quanto mais a gente tem a posse, mais a gente vai errar. Isso é natural. Mas quanto mais a gente tem a posse, mais a gente vai acertar. Isso não é desculpa de ter refino técnico. 45 minutos, os primeiros 45 minutos do jogo foram ridículos, ridículos. E não foi questão técnica, porque no segundo tempo todo mundo começou a querer jogar bola do nada, acertar passe, não sei o quê. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Se não for anímico, isso eu não sei o que que é, cara. Esses caras são um mundo de vagabundo. Aí depois a torcida começa a vaiar, aí, não pode vaiar. O gramado tá tudo duro. Não tem que apoiar. Vai tomar no cu, apoiar o quê, pô? Nem os caras querem jogar, vai ficar apoiando essas pragas? Felipe, Tomar no cu Raíssa mesmo todo Simplício mundo. da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, você costuma falar bastante que o campo fala, né? Mas entendo também que às vezes para você o campo diz uma coisa e para nós às vezes o campo diz outra. Eu queria entender como é que você está vendo essa questão do Samuel Lino, porque ele continua muito abaixo, hoje de novo muito abaixo, no jogo contra o Sport também estava muito abaixo, e a gente tem visto uma
crescente assim do Everton Cebolinha, se mostrando um jogador às vezes até mais agudo do que o Samuel Lino. Como é que você fez essa escolha para hoje? Por que não o Everton Cebolinha começando na do Lino hoje? Primeiro, muito bom que o Cebolinha venha crescendo, porque nisso consiste, quando um não está tão bem, entra outro para poder colocar, melhorar e potencializar, né? São os jogadores que melhoram a equipe quando entram. Para isso estão os jogadores que ficam fora. E no caso o Lino vinha crescendo depois do jogo da Libertadores, ele já teve a oportunidade do Sport, ele vinha crescendo. É um jogador que temos todos muita confiança nele, vemos no dia a dia o quanto ele se esforça e realmente fez um jogo abaixo contra o Sport, como toda a equipe, né? Então estava na minha cabeça, sim, a dúvida entre os dois, mas sabendo de que o Cebolinha vem crescendo e que vai potencializar a equipe na hora que entrar, e assim foi. Entrou bem, melhorou a equipe, e para isso estão os que estão fora para poder ajudar. Cara, o futebol foi inventado lá para 1800. Isso aí na década não, no século XIX, eu acho que é o século XIX, se eu não estiver enganado, tá? E desde lá, eles vêm com essa história de esforço. Ah, o jogador é muito esforçado nos treinos. O jogador é muito esforçado. Então, contrata 11 pedreiros que acordam 5 horas da manhã e fica até 5 da tarde levantando muro e bota pra jogar essa porra de tanto esforço, caralho. Se o futebol não fosse talento, bota um monte de braçudos pra jogar essa porra. Caralho. Vai ficar botando o Lino porque ele é esforçado? O campo fala, o campo fala. O campo tá falando pra você, o Lino não serve mais pra ser titular. Bota o Bruno Henrique na ponta, bota o Luiz Araújo numa ponta, bota não sei quem na ponta, bota o Plata numa outra ponta, bota o Cebolinha numa ponta. Mas não sei o que adianta, eu não sei quais são as convicções do Felipe Luiz. Felipe, boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, fugindo um pouco do jogo, eu quero te perguntar sobre o Pedro. A gente teve a notícia aí de mais uma lesão do camisa 9 do Flamengo. Eu queria saber o que você pode dizer sobre essa lesão do Pedro e se você, talvez seja muito cedo para afirmar ou não, mas se você espera contar com o Pedro para a decisão do dia 29. Obrigado. O que saiu do Pedro? A gente foi mudar da lesão, certo? Lesão. Não, sinceramente, não sei. Difícil estar com o braço quebrado. Já sabíamos desde o começo que era muito difícil de que ele pudesse chegar, mas até que não chegue na véspera e o Pedro não esteja no campo, eu sempre vou acreditar que os jogadores podem chegar para o jogo mais importante do ano. Felipe, boa noite. Aqui, Sidão Marino da Litoral News. Vou fazer minha pergunta, mas só queria pegar um gancho na dele, porque teve a questão da lesão muscular do Pedro. Você falou sobre o braço. Essa questão da lesão muscular também da coxa esquerda, provavelmente também tira o jogador da final, se ele queria só que você confirmasse isso. E a minha pergunta em relação à diferença que o Flamengo poderia abrir do Palmeiras hoje, 5 pontos. Essa diferença cai para 2. Poderia abrir 5, faltando 4 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Você vê uma queda do rendimento tático da sua equipe dentro do gramado nessas últimas partidas? Primeiro tempo contra o Sport também foi muito abaixo, aí foi um jogo condicionado pelas 2 expulsões corretas, mas que abriu o caminho para o Flamengo. Hoje era um time melhor do outro lado, né, que se fechou bem no segundo tempo. Você tá vendo essa queda tática da sua equipe ou não? Cara, essa aqui eu vou tá do lado do Felipe. A questão não é tática. O time é bem treinado. Você consegue ver que o time é bem treinado. O time tem associações boas, o time tem uma ideia de jogo boa, o time mata o contra-ataque quando tem que matar, o time bate quando tem que bater. O time é bem treinado, a saída de bola é boa. O problema são os jogadores, cara. Eu não sei o que o Felipe também entende do que tá errado, mas o problema é que eu não sei se a pré-eleção do Felipe é vamos lá, pessoal, vamos ganhar hoje. Eu não sei se ele entra com o pau na mesa, eu não sei se ele é pau mole. Eu só sei que os jogadores entram todos os jogos com um salto alto, sem vontade de ganhar. Isso é o fato. Taticamente, o time não é ruim. Não é ruim. Mas esses erros que são consequências desse salto alto fazem parecer que é tudo uma merda. O Elton Lucas erra um jogo, aí no outro jogo o Alexandre que erra, aí entra o Léo Ortiz, é o Léo Ortiz que erra,
Aí entra o João Vitor erra. Aí entra o Royal, é o Royal que erra. Aí entra o Danilo, é o Danilo que erra. E aí? E aí? Como é que faz? Como é que faz? Tem de tudo, né? Quando as vantagens e o time taticamente no campo tá, eu vejo muito, claro, não sempre, mas a maioria das vezes muito bem postada. As vantagens estão aí. Muitas vezes não se aproveitam essas vantagens por inúmeras razões, né? Mas perdemos contra o Fluminense hoje. Sport, vencemos contra o São Paulo, estávamos vencendo até a expulsão. Sport também, foi antes? Quem foi? Eu vejo o time chegando de um... e o Santos também em casa. Claro que tem ajustes táticos para fazer, onde eu faço toda semana, faço análise, mas eu vejo, por exemplo, os erros técnicos levam a equipe a não aproveitar essas vantagens que estamos gerando muitas vezes com a parte tática. É isso que eu falei. Isso aqui eu tô com ele. Eu vejo a mesma coisa que ele. Taticamente o Flamengo não é ruim. Como foi anunciado uma lesão muscular, como já falei, nem difícil, sabia. mesmo pelo braço, com a lesão mais ainda, Eu mas nem sabia até que que não esteja, tinha saído a notícia do na Pedro. véspera ele não esteja no campo, eu acredito que ele possa estar. Felipe, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo. Queria saber o motivo pelo qual você não optou em fazer modificações na equipe ainda no primeiro tempo, já que pelo plano tático estava muito difícil para conseguir pelo menos superar o Fluminense nessa primeira etapa. E só pegando o gancho da Luísa, houve uma falha de planejamento por essa quarta vaga no sistema defensivo do Flamengo, quando você hoje opta pelo João Vitor muito mais por uma necessidade do que de fato uma escolha? Boa pergunta e eu respondo pelo Felipe. Sim, erro de planejamento. O Danilo, beleza, ele é útil. Ele é ruim, ele erra bastante. Tá bom, mas ele é útil. O nível dele pros do João Vitor é um abismo de diferença. E do Danilo pros outros dois zagueiros titulares é outro abismo. Então, tipo assim, o time tá muito mal de profundidade. O time não tem a profundidade que tinha que ter. O Fabrício Bruno, se tivesse até agora, ele seria o terceiro zagueiro. Porra, terceiro zagueiro mais pica do Brasil, tá ligado? Porque terceiro reserva. O reserva imediato dos dois zagueiros. Porque, cara, o Flamengo não ter contratado um zagueiro, acho que vai muito também do cara querer ser reserva, tá ligado? Dele querer, tipo, esperar o Léo Ortiz e o Léo Pereira irem pro banco pra poder jogar, então não vai dar pra contratar um cara muito foda. Mas, cara, é erro de planejamento, não tem outra coisa. No planejamento, a análise do planejamento se faz quando acabar o ano, né? Tivemos aí muito tempo para preparar toda essa temporada e no final a gente vai ver se foi bem planejado ou não. Sobre as trocas no primeiro tempo, passou pela minha cabeça, realmente, poder. Optei por não fazer. Optei por seguir assim. Isso aqui claramente é ele, tipo assim. Ele deixou claro aqui, pela cara dele, de que eu pensei sim em tirar o João Vitor, mas não o tirei pra torcida não vaiar. Ponto. É isso aqui. Não tirei o João Vitor para não queimar o moleque. Ó, vou até voltar aqui, ó. Poder. Optei por não fazer. Optei por seguir assim. Cara dele. Boa noite, Felipe. É literalmente isso. Bruna Medeiros, do Desflá. Até passando pela questão do João Vitor, mas falando propriamente da linha defensiva inteira. Você optou por repetir a defesa que foi bem instável quando estava 11 contra 11 contra o pior time do campeonato. O que fez você ficar mais confiante para repetir essa defesa hoje? Cara, pergunta boa e agressiva. Gostei dessa mulher, hein? Até gaguejou. Viu? Não tem ninguém. Temos Varela na seleção. Léo Ortiz machucado. Danilo jogou ontem. 45 minutos. Vinha e Alexandre na seleção. Simples. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Eu queria saber de você, que você mencionou, né, que ficou na dúvida entre
o Cebolinha começar jogando no time titular ou não, mas ele, além de não ter sido a sua primeira escolha, eu queria saber por que você optou pela saída do Luiz Araújo, porque no meu ponto de vista, e você mesmo já falou em outras coletivas, ele é um dos que chuta, que tem aquele chute bom de fora da área, poderia de repente contribuir mais do que o Samuel Lino e o Bruno Henrique naquele momento. Então, queria saber do porquê não ser o Cebolinha a primeira modificação e por que a saída do Luiz Araújo e não alguma outra peça do ataque. Cara, ótima pergunta também. Eu esqueci de comentar isso. A saída do Luiz Araújo, pra mim, antes do Samuel Lino, foi um erro. Porque ele conseguiria remanejar um pouco ali o ataque. Dava até pra tu botar o Plata, talvez, no invés do Cebolinha. Mas o Luiz Araújo, ele tem que ficar. Ele é o cara que mais cruza perigosamente nesse ataque do Flamengo. Os escanteios dele são venenosos. Ele leva perigo de fora da área. Só dele estar no campo já é um perigo a mais. Os outros atletas que estavam dentro de campo, no ataque do Flamengo, não levavam o perigo que o Luiz Araújo consegue levar. Por mais que eu tenha algumas discordâncias do futebol jogado pelo Luiz Araújo, é inegável que ele é perigoso, cara. Ele vai puxar da direita pro meio, a zaga vai fechar, vai abrir pro lateral, ou ele vai bater e vai botar alguma pulga na cabeça do goleiro. Ele é perigoso, bola parada. Então, cara, tirar um jogador desse quando você está perdendo o jogo no intervalo, eu achei um erro. O que eu entendi é que o Luiz também estava um pouco abaixo, né, no primeiro tempo, na questão de gerar jogo, e não estávamos aproveitando as vantagens que tínhamos em certos momentos na direita, e optei por colocar o Carrascal nessa posição porque ele tem uma leitura entre linhas também muito apurada, né? E eu optei por mudar um pouco a estrutura, fazer o Saul ganhar altura, fazer Saul também fez um jogo horrível. Também chegar na área, e com Me isso irritou muito. a equipe melhorou, a equipe conseguiu chegar com mais facilidade na área do Fluminense, conseguiu gerar volume. Mas é verdade que tem uma equipe que se sacrifica, que luta, que vinha há muito tempo sem tomar gols aqui, e é difícil entrar. Nosso time gerou volume, poucas ocasiões, e principalmente isso, por tentar aproveitar também o cabeceio do Juninho, que tem bom cabeceio, e porque imaginava, pela forma que o Fluminense defende, que iríamos chegar mais por fora. Cara, gerou volume, bom, vamos lá. Ele falou que tirou o Luiz Araújo porque ele não tava gerando muito jogo. Aí depois ele fala que o Flamengo gerou volume e concluiu aqui que o Fluminense ia dar espaço por fora. O Carrascal não é jogador de lado, o Carrascal é jogador de meio. O Carrascal foi posto pra direita pra ficar cruzando a bola na área junto com o Emerson Royal. Se a tática dele for botar quem que entrou no lugar do Luiz Araújo? Foi o Cebolinha, não foi? Putz, não lembro. Ou foi o Juninho? Enfim, eu só sei que ele meio que se contradisse agora, porque se ele vai abrir as pontas, por que não tem um ponta ali pra também afundar, junto com o Emerson Royal, tá ligado? E aí o time virou chuveirinho na área, e Juninho nos acuda, Bruno Henrique nos acuda, e isso é ridículo pro Flamengo, que tem a folha de 50 milhões por mês. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo, da Sport TV, TV Globo. Eu queria saber, dentro do teu estudo, o que você estudou hoje do Fluminense, que é um time que vem se repetindo praticamente, obviamente que eles estavam muito mais descansados que o Flamengo, mas é um time que a gente vê que tem uma Não é postura desculpa esse tática. descanso, cara. O treinador pouco muda, né? Joga o Canóbio, joga um fixo de centroavante, joga do outro lado o Serna, e que pode ter te surpreendido, ou que você não estava esperando, porque o que a gente viu no primeiro tempo foi uma superioridade. Ok que o Flamengo errou, mas muito grande da equipe tricolor. Queria saber se houve alguma coisa no teu planejamento para o jogo, analisando o Fluminense, que te pegou de surpresa. Nada me pegou de surpresa, é o jeito que eles jogam, eles vêm jogando assim, não mudou. A única coisa que eles optaram por realmente não pressionar em nenhum momento. E eles não pressionaram e a gente errou. Bloco, ficaram compactos, ficaram um bloco A gente baixo. errou tudo na zaga. E tentaram aproveitar os erros, né, os contra-ataques. As vantagens a gente chegava com certa até facilidade quando tinha troca de passe na área deles, depois superar não é simples. E aí é onde o jogador precisa estar criativo, inspirado, fresco, e não estávamos, né? E depois com a bola no pé, é um time com qualidade. Em nenhum momento me surpreendeu, porque é um time que eu sei que tem muita qualidade. Já tinha com o Renato Gaúcho, já tinha com o Mano no começo do ano,
quando estava o Arias aqui ainda, um time que sabe jogar, que sempre tentou jogar, e é um time que, claro, que vai te criar problemas. Os problemas que eles criaram, quase todos, realmente foram dados pela nossa equipe. E isso, cada vez mais, parece, e com razão, que a superioridade deles foi grande. E foi dentro do plano de jogo deles, funcionou muito melhor que o meu. Felipe, Isaac Andrade do Flavoz. Vontade não faltou. Os jogadores do Flamengo, obviamente, queriam vencer. Se a gente pensasse diferente, seria uma outra situação, uma outra narrativa. A parte técnica e tática também, essas explicações em relação ao que aconteceu no campeonato, as ausências, né, o calendário FIFA. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e de alguns torcedores que mandaram mensagem pra gente, foi o comportamento do técnico do Fluminense e o teu comportamento, respeitando o perfil de cada um, obviamente. Mas o técnico do Fluminense hoje, ele orquestrava tanto o time dele, quanto a própria torcida, chamando, fazendo, acontecendo. E nesse ponto é que passou-se a impressão de que o Fluminense não ganhou apenas dentro do campo, mas ganhou com essa... Pergunta horrível. Com todo respeito aí, jornalista, que eu não sei quem é. Essa pergunta é horrível. Não tem por que fazer uma pergunta dessa, cara. Cada treinador é de um jeito, cara. O cara é assim desde sempre. Isso não existe, porra. É tipo assim, tu perguntar por que o cara é brasileiro e o outro é argentino. Caralho, é o jeito do cara. O cara é assim, porra. Ele é o que é. Ele é o que é. Aí o Felipe Luiz vai falar isso e... Cara, que pergunta de idiota, cara. Com todo respeito aí ao meu... Ele começou falando, entendo a questão técnica. Aí já tá errado, porque não entende nada, tá ligado? Porque foi tudo horrível, foi tudo ruim no jogo. Isso ele fala que ele entendeu os motivos, não entendeu. Ele fez isso pra amaciar a carne pra depois, ó, dar uma no Felipe. Que foi uma pergunta horrível. A vontade que inclusive A começou primeira antes do dessa do jogo, com coletivo. algumas declarações de jogadores dizendo que iam ganhar do Flamengo. A gente está no final do campeonato. Já te fizeram uma pergunta de como que você pode Uma questão reverter ética. isso. E agora eu vou te colocar sempre a tua responsabilidade. Você fala que a responsabilidade é do técnico. Como é que você vê essa diferença tua de postura, tua com o do técnico, numa reta final onde o Flamengo poderia praticamente hoje, dependendo do resultado, ganhar o campeonato? Se gritar fora do campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser, eu tenho a minha. O dia Perfeito. que Perfeito. acharem que eu devo fazer um show para a torcida, não sou a pessoa indicada. Eu procuro estar sempre sereno e focado naquilo que eu posso intervir, que é melhorar, orquestrar minha equipe da forma que eu sei fazer. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Simples. Felipe, boa noite. Pedro Ramos da Sintonia Perfeita Esportiva. resposta, perfeita resposta. Perfeita resposta. Falou certo, falou bem. Pergunta horrível desse cara, pergunta horrível do jornalista. Com o João Vitor participando mais das partidas, a torcida tem um questionamento sobre a escolha de jogador da base vindo pro profissional. Quem fazia a dupla de zaga com ele na base, você sabe melhor que a gente, era o Iago, capitão, foi destaque contra o Barcelona também. Eu queria saber o que te motivou a escolher para subir para o profissional, pelo menos para ser usado com mais frequência agora o João Vitor e não o Iago, que era, como eu disse, um destaque capitão da base. Obrigado. Os dois jogaram juntos, o João vem treinando comigo desde o começo do ano. Os dois foram para o Mundial Sub-20 juntos, são jogadores de seleção brasileira. E o Iago ainda não jogou no profissional. E o João já tem uma certa rodagem, já tem alguns jogos. Foi o João, hoje, que fez um jogo ruim. Poderia ter sido o Iago, poderia ter sido outro. E sempre pós-jogo, você analisa e você fala, por que você colocou esse? Mas antes do jogo, o treinador tem que escolher em base do que acredita que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer no campo. Eu não sei se o jogador vai jogar bem ou vai jogar mal. Eu espero que ele apresente a melhor versão. Depois do jogo fica tudo mais simples, né? Por que eu não fiz isso? Eu não sou assim. Eu tomo as decisões, sou convicto nelas e depois deu errado, assumo a minha responsabilidade. Bom, aqui acabou a coletiva, mas é uma boa pergunta do jornalista, uma boa resposta do Felipe. Eu concordo com o jornalista que, o Iago zerou a base do Flamengo. O Iago, ele ganhou tudo que tinha pra ganhar, Carioca, ganhou Mundial, Libertadores 2 vezes, 2 Mundial. O Iago fez gol de pênalti na final, fez cavadinha de não sei quando, fez gol de cabeça com a seleção. O Iago zerou a base. Agora,
O Felipe tem os motivos dele também de escolher um garoto do que outro garoto. É, o que eu não vou refutar isso ele, não vou ficar insistindo nesse ponto. O meu ponto é mais de dar preferência a jogadores que claramente não estão jogando o que deveriam jogar. Agora testou o João Vitor não jogou bem? Vai lá, testa o Iago, pô. Testa o Iago, começa a treinar com ele mais, vê se ele tá bem fisicamente durante os treinos, vê se ele tá bem assimilado com o estilo de jogo, bota ele, testa ele, do que é melhor trocar tentando acertar do que insistir no erro, né? Mas foi uma boa troca essa última aqui. E, cara, é basicamente isso, esse vídeo aqui do Flamengo TV. É... Algumas coisas me irritaram, peço desculpas aí aos xingamentos durante o vídeo. Outras coisas foram mais serenas, que eu até concordei com o Felipe Luiz. No geral, a coletiva foi boa. Foram boas perguntas, exceto uma do cara aí que perguntou sobre, porra, Zubeldia e o Felipe Luiz. Mas, no geral, foi boa. E é isso, beleza? Se gostou aí desse vídeo, deixa o seu likezinho. Me desculpa aí novamente aos xingamentos. Comenta aí o que você achou e se inscreva no canalzinho. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.